Olá, abençoados! E aí, bora lá para o nosso devocional Café com Deus Pai, hoje, dia 11 de março, e o tema é Simplesmente Obedeça. Eu vou fazer para vocês a leitura de Gênesis 7:5, que diz assim: E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Neste trecho bíblico, somos transportados para o episódio em que o Senhor instrui Noé a construir uma arca, pois a terra seria devastada por um dilúvio por causa da impiedade dos seus habitantes. Noé, mesmo não sendo jovem, aceita o desafio e, ao longo de muitas décadas, constrói a arca segundo as especificações que Deus lhe dera, demonstrando coragem, fé e obediência. Essa história é repleta de lições sobre coragem. Note que Noé enfrentou um desafio gigantesco. Ele teve que aplicar fé e mostrar comprometimento, mesmo quando aos seus olhos parecia impossível construir aquela arca. Imagino que Noé enfrentou muitas críticas, pois o que estava fazendo aos olhos humanos parecia uma completa loucura, mas mesmo assim ele decidiu obedecer. Da mesma forma, Deus deseja obediência de cada um de nós. Muitas vezes tomei decisões ousadas que não pareciam fazer sentido no primeiro momento, mas eu sabia que estava sendo direcionado pelo Pai ao tomá-las. Nem sempre o resultado foi imediato, mas eu sabia que estava sendo direcionado pelo Pai e o resultado foi surpreendente. Por isso, aprendi que obedecer a Deus muitas vezes é ir contra a maré. E isso exige fé e confiança, mas sempre vai valer a pena. O chamado de Deus para viver o extraordinário implica muitas vezes desafios que demandam coragem, mas as promessas se concretizam com a soma da interação da vontade de Deus e a nossa decisão em obedecer a Ele. Se você quer viver novos níveis de experiência com Deus, realizando grandes projetos e sonhos, precisa de coragem para dar um passo de fé e obediência, mesmo que os seus olhos físicos pareçam impossível. Lembre-se, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E isso está em Lucas 18:27. Uau! Há coisas que você não vai entender, apenas obedeça. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Amados, eu deixo aqui uma pergunta. Quantos de vocês já ouviu a voz de Deus e se lançou no desconhecido e se lançou apenas porque Deus lhe deu uma palavra? Você já teve essa experiência? Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, daquilo não fazer muito sentido e mesmo assim você obedecer. Eu vou dar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo recentemente. Em novembro de 2023, eu tive uma experiência com Deus, no dia 15 de novembro. Essa experiência ela começou à tarde num curso que eu estava fazendo dentro da igreja que falava sobre a abundância de Deus. E ali o Senhor começou a falar claramente comigo. Ao chegar na minha casa, eu sentei para meditar em tudo que eu tinha aprendido. Eu anotei mais de 10 páginas sobre aquele curso. E ali o Senhor me deu uma visão. Quando o Senhor me deu essa visão, foi algo muito forte. E foi algo que mexeu tanto comigo que eu cheguei a cair no chão, de tão impactante, coisas assim do coração disparar, sabe? E ali eu falei, se é o Senhor falando comigo, me dá por favor uma palavra. E ali o Senhor me deu uma palavra. E aquela palavra dizia para mim que, tendo em vista aquelas promessas, que eu purificasse meu corpo de tudo aquilo que me contaminava. Nesse dia, eu entendi que aquelas promessas que o Senhor estava me dando, eu precisaria me posicionar. E foi quando eu decidi parar de fumar. Eu já tinha parado de fumar há muitos anos atrás. Infelizmente, com a pandemia, eu voltei a fumar. Mas ali, naquele dia, dia 15 de novembro, o Senhor falou comigo. E então, eu pedi orientação
para um pastor muito amigo e ele me disse: Paula, faça uma oração e entregue o cigarro ao Senhor. E fale dessa forma, e o Senhor vai te libertar. E, amados, e foi exatamente o que eu fiz. 3 dias depois, no dia 18 de novembro, às 11 horas da noite, eu fui no quintal da casa onde eu morava num lugar muito lindo. Eu morava no interior de São Paulo, num lugar que tinha ao fundo uma represa, onde a gente podia pescar, andar de jet ski. Era um lugar lindo. E naquele lugar, à noite, eu decidi confiar e obedecer naquilo que o Senhor estava me pedindo. E eu entreguei, fumando. Eu falava com Deus: Pai, eu não sou capaz, se o Senhor não tirar isso de mim, eu não vou conseguir nunca. Eu sou viciada, eu sou dependente desse cigarro. Eu rasguei meu coração para Deus. E naquele dia, naquela noite, fumando, depois de fumar os meus últimos 2 ou 3 cigarros, ao acabar a oração, veio uma nuvem dessa represa e a chuva passou sobre mim. E ali, mais do que nunca, eu senti a presença de Deus. Isso foi dia 18 de novembro de 2023. E daquele dia em diante, eu nunca mais fumei. Eu nunca mais fumei. E ali eu coloquei: Pai, o Senhor me deu uma palavra, eu fui rápida em obedecer. E o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? E o Senhor foi me dando sinais, e o Senhor foi me mostrando coisas. E aí o Senhor me levou para a África. Eu fui para a África numa viagem missionária. E nessa viagem, amados, tudo aconteceu. E quando eu voltei de lá, eu já tinha a certeza de que eu tinha que sair da cidade onde morava. Eu sou empresária, dona de uma agência de viagens, cheguei na minha empresa, todos na minha empresa são cristãos, comungam da mesma fé. Eu falei: amados, aconteceu isso, 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 os sinais que o Senhor me deu foram esse, e eu estou indo para o novo, para o desconhecido, para um lugar onde eu nunca imaginei na minha vida. É esse lugar que vocês estão vendo hoje aqui. Eu me emociono porque foi um grande romper na minha vida. Foi um grande romper na minha vida. Eu precisei abrir mão da minha zona de conforto, precisei abrir mão dos meus 4 cachorros, dos meus 2 gatos. E só perguntei ao meu filho: filho, o que você acha da gente ir embora para o Alphaville? E ele falou: vamos, mãe. E em dezembro eu já vim para cá e comecei a procurar casa. O Senhor falava para mim que era uma casa. Eu falava: Deus, mas não faz sentido. O aluguel é 4, 5 vezes mais alto. E o Senhor dizia para mim que essa minha casa ia ser uma igreja primitiva. Amados, dessa história, desse dia até hoje, se passaram 1 ano e 1 mês. E tudo que eu tenho vivido aqui é porque a mão forte e poderosa de Deus tem tomado conta da minha vida. Eu não posso deixar de me emocionar, porque na minha cabeça nunca fez sentido, eu nunca sonhei morar aqui, eu nem imaginava morar aqui, eu nem conhecia de fato Alphaville. Mas o Senhor tem planos maiores, e eu sei que o melhor ainda está por vir. Eu sei que o melhor ainda está por vir. O Senhor me sustentou em tudo, o Senhor abriu todos os caminhos para mim. Eu ganhei um podcast quando eu cheguei aqui, eu fiz eventos com pessoas influentes, eu fui conectada com pessoas que antes eu só via na internet e que eu nunca imaginei que pudesse conectar. Enfim, eu tenho um testemunho para contar para vocês. Inclusive, a casa que eu moro hoje, o meu filho sonhou meses antes de eu vir para cá. É interessante porque meu filho sonhou dia 8 de novembro de 2023. E foi tão impactante que ele escreveu e desenhou esse sonho, porque eu pedi para um pastor fazer a interpretação e ele falou: escreva e desenhe o que você viu, falou para o meu filho. E a casa onde eu estou, o aluguel aqui, o contrato começou no dia 8 de fevereiro, 3 meses depois do meu filho ter esse sonho. E eu vou deixar para contar isso num próximo vídeo. E eu vou mostrar para vocês como Deus fala conosco e como nós precisamos ser rápido em obedecê-los. Irmão, a voz de Deus é a voz do desafio, aquilo que não faz sentido.
O David Leonardo fala assim, quando a gente ouve a voz de Deus, as contas não batem, não faz sentido, não tem muita conexão. E na planilha que você faz, tem que ter lá embaixo assim, ó, milagre. Tem que ter um milagre para a conta fechar, para aquilo tudo poder se concretizar. E essa dependência de Deus é um ato de obediência. Então eu te convido, irmãos, a viver isso. Deixa aqui nos comentários se você já teve uma experiência dessa. E eu vou orar para que Deus se revele a você e para que você volte aqui para contar o seu testemunho. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Obrigada por essa palavra, Pai, que falou comigo fortemente. Obrigada, Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra também está falando com essas pessoas que estão ouvindo agora. Pai, nos mostra, Pai, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos ser obedientes. Ó Deus, nós temos sede de Ti, nós queremos viver os Teus planos, nós queremos viver, Pai, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, nos dá sabedoria para entender, Pai, que aquilo que o Senhor está nos pedindo, Pai, vem do Teu altar. Muitas vezes achamos que são vozes, coisas da nossa cabeça ou maluquice, mas, Pai, nós queremos ter um momento, nós queremos ter um encontro com o Teu Espírito Santo, para que possamos fazer, Pai, a Tua boa, agradável, perfeita vontade. E que para que possamos viver o extraordinário, Deus nos ensina a ser rápidos em te obedecer. Pai, eu oro e agradeço pela vida de cada um que está aqui. E eu declaro, Pai, que seremos cada vez mais rápidos em te obedecer para viver as grandiosas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, assim eu agradeço. Amém, amém, amém. Amados, deixa aqui os seus comentários. Pega essa setinha e encaminha esse vídeo para outras pessoas. Muita gente precisa ouvir que nós devemos ser rápidos em obedecer para experimentar o que o Senhor tem de extraordinário para nossas vidas. Acredite, o Senhor quer te dar muito mais do que você já tem hoje. Amém? Um beijo grande para vocês, obrigada e até amanhã. Tchau!